Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Diácono Jonas Elcio, com vocês aqui e hoje com uma conexão fantástica, diretamente do Rio de Janeiro, pastor Anderson Oliveira, que veio nos abençoar nesse terceiro dia do Julho, mês de renovação pela parte da manhã. Pastor, muito grato, nós temos a honra de poder contar com o senhor aqui pela primeira vez no Julho Renovação, mas já posso dizer que o senhor é da casa, porque num espaço curto de tempo a gente já viu muito o senhor aqui e já fomos muito abençoados pelo pastor Anderson de Oliveira e você vai ser impactado também pelo testemunho desse grande homem de Deus. Pastor, pode ficar à vontade. A paz, Jonas. É um prazer estar aqui pela terceira vez aqui em Itapevi, né? Sim. Na gestão pastor Samuel J. Max, mas já tinha vindo aqui na gestão também pastor Davi Salles. Sim. E agora é uma honra estar aqui com vocês. Cara, você, essa careca aí, dois negão conversando aqui na bênção de E no Deus. bastidor também tem. Tem negão também, é uma doideira, né? Só negão. Ainda bem que a princesa Isabel deu carta de alforria pra gente. E Jesus também. Eu sou o pastor Anderson da cidade do Rio de Janeiro, sou casado com a pastora Carla Oliveira. Tenho 4 filhos e eu sou da Cofradege e da CGDB. Somos pastores ali no Rio de Janeiro. E eu tenho a honra de ser filho de pastor, ter sido criado na igreja, né? E nesses longos anos eu comecei a dirigir congregação, era muito novo, com 17 para 18 anos, e na gestão do pastor Paulo Alves da Silva, que já dorme no Senhor, que é até o avô do Paulo Neto, né? Sim. Então, nesse tempo, Deus tem feito maravilhas. E é uma honra estar aqui com o pastor Samuel J. Max, um homem de Deus que tem nos abraçado, né? Porque a humildade é tudo, né? Sim. E desde que eu vim aqui em fevereiro, né? Não parei mais, graças a Deus, né? E espero estar aqui sempre com vocês aqui. Porta sempre aberta. Pastor Anderson de Oliveira, aqui nos bastidores, a gente conversando, ele falou um testemunho que nos impactou bastante, né? E a gente sempre prioriza, óbvio, a palavra do Senhor, mas eu já falei isso uma vez aqui, nós também priorizamos também o testemunho, porque isso edifica, óbvio. Uhum. E eu queria, pastor, que o senhor contasse para o pessoal um pouco do seu testemunho, da sua trajetória cristã. Eu estava aqui compartilhando com o Jonas e com o Alice que um tempo da minha vida houve um tempo de muita escassez, porque o ministério nem é sempre as chuvas abundantes, né? Não tem aquele, sempre foi o mar de rosas. E eu lembro uma vez que a minha filha hoje, que vai fazer 22 anos, embora eu tenha essa carinha de garotão, mas ela era pequena e eu estava em casa, nós íamos para o culto, e não tínhamos nada em casa para comer, nada mesmo, assim, nada. E ela falou, papai, eu tô com muita fome. E eu disse para ela assim, Carliane, quando nós voltarmos do culto, você vai comer. Mas primeiro vamos pro culto, né? E nós fomos para o culto. E ela no culto, quando chegamos lá, disse, papai, quando acabar o culto, nós vamos comer. Porque a criança, ela é persistente, ela não é como o adulto, ela não tem aquela coisa. O adulto não, o adulto se segura. E eu fiquei no culto dizendo, Deus, olha, pelo menos da menina o Senhor envia, nem se for só um prato, o Senhor manda. Não decepciona a minha filha. Mas eu não deixei de cultuar. Naquele dia, eu preguei uma mensagem sobre milagre. E o maior dilema é quando você está pregando alguma coisa que você está vivendo. Porque, na realidade, quando eu estou pregando algo que está sendo sucesso, a pregação se torna melhor. Mas há momentos que eu embargava, porque o diabo também começa a te afrontar e a dizer... Sim. Você está pregando uma coisa que você não está vivendo. Deus não vai fazer. Você está vivendo um momento muito ruim. E aí terminou o culto e nós fomos para casa, andando. E ela disse, agora nós vamos comer, né, papai? Aí imagina meu coração como pai. Eu sou pai. E antes de eu ser pastor, eu sou pai. Sim. O meu maior ministério é eles. E é por eles e por Deus, né, que eu tô até hoje.
E eu fui pra casa. Isso me marcou muito. E ela falando, agora nós vamos comer, né, papai? Eu cheguei em casa, sentei, e daqui a pouco meu irmão chama no portão. E quando ele me chama no portão, ele diz que... Eu falei, eu não fui no culto. E ele disse, eu não fui no culto por causa do senhor. Que eu estava indo pra casa, e Deus mandou eu ir pro mercado fazer compras pro senhor. E eu perguntei pra Deus, é pra levar na igreja? E Deus falou comigo, não leva na igreja não, pra não expor meu servo. Deus tem até o cuidado de preservar a sua vida. E ele disse assim, mas eu não trouxe só a comida, eu trouxe o gás. Porque eu lembrei da comida, eu fiquei tão focado na comida que eu esqueci do gás. E ele trouxe tudo de criança, tudo que a gente precisava. E o gás. Talvez você que está me ouvindo deve estar vivendo um momento tão ruim ou tão pior do que o meu. Mas naquele dia Deus ouviu a oração da minha filha. E a oração da minha filha moveu o braço de Deus. A inocência dela, sabe? Eu também lembro que a do meio, uma vez, a gente estava em casa e ela queria muito tomar Nescau. E só tinha o leite. E eu virei para ela e falei assim, mexe, imagina que o Nescau tá aí dentro. E ela disse, tá mentindo, né, papai? Aí eu disse pra ela assim, não, papai não tá mentindo. Papai tá exercitando a tua fé. E ela começou a mexer. Ela hoje tem 19 anos. E quando ela terminou de mexer, ela virou e falou, papai, tá com gosto de chocolate. Meu Deus. E a minha família é uma família de fé. A minha esposa é uma mulher de fé. Porque, meu irmão, o meu conhecimento, as minhas teses, ou as minhas teorias, é fraca quando começa na prática. É por isso que muita gente deslumbra com o altar. Mas antes de chegar ali no altar, tem todo um processo. Não é um processo bobo, não é um processo pequeno. É um processo onde você cria amigos, mas também cria inimigos. Sim. Porque parece um duelo, uma queda de braço. Mas graças a Deus, Jonas, eu cheguei aqui sem denigrir a imagem de ninguém. Amém. Eu nunca propaguei pecado de ninguém e nem joguei o companheiro pro alto para chegar até aqui. Não sou famoso tal, mas já rodei muito, já caminhei muito. São 22 anos, não são 22 dias, caminhando por esse Brasil pregando a palavra de Deus. Entendeu? E eu sou profeta, Deus me tomou nesse ministério de profeta. Eu tinha 10 anos quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Lá na Assembleia de Deus Jardim Primavera, que era na época o saudoso pastor Paulo Alves, congresso de jovens, né? E o Senhor me batizou com o Espírito Santo e me deu os dons espirituais. Eu só queria ser pregador, não queria ser profeta, não. Mas Deus achou graça e a gente estamos vivendo isso, Jonas, da parte de Deus. Quando fala sobre família e sobre filhos, o que isso representa na sua vida? Porque uma coisa que a gente vê que é notória hoje em dia são filhos que não se comunicam com seus pais. Eu digo não se comunicar no nível de nem cumprimentá-lo, de nem expor a ele algum tipo de sentimento. E é nítido que a instrução que o pastor teve na adolescência, na juventude, isso é passado para os seus filhos. Uhum. Essa história do gás, do alimento, ela guarda esse aprendizado? Como que foi a instrução dela? Como que isso reflete na vida dela hoje? E qual que é o nível de envolvimento com seus filhos? Nós somos totalmente amigos. É porque o Juninho não tá aqui. Se ele estivesse aqui agora, você ia entender isso. Há um nível de amizade. Nós somos amigos. Porque
como Abraão, eu saí do meio da minha parentela e fui viver aquilo que Deus tinha me mandado eu viver. Tanto eu, quanto a minha esposa, quanto os meus filhos. Se você nos encontrar na rua, você vai pensar que somos irmãos, no nível de respeito. Não somos uma família perfeita, não. Sim. Sabe? Não somos. Cada filho tem um jeitinho, e cada um dos meus filhos tem um jeito. Mas o que eu acho interessante é que os 3, e agora o menino também que eu crio, tem fé. O nível de fé deles são muito fortes. E às vezes eles falam assim, mas Deus fez com meu pai, vai fazer comigo. Lembra aquele dia? Lembra aquela época? Lembra aquele momento? E elas estão sempre lembrando de alguma coisa que nós vivemos ou vivenciamos. E detalhe, Jonas, que os meus filhos são amigos. Tanto que no outro celular, se eu fosse ler aqui, você ia ver elas perguntando, já tomou remédio? Você está bem? Como que o senhor está? Chegou bem? E sempre assim, eu já tenho uma filha casada, graças a Deus também o meu genro é uma benção, entendeu? É aquilo que eu digo, não prega, não canta, mas é assim, alguém que ajuda muito. E nós estamos muito unidos, assim, é todo mundo muito junto, não é a falsidade. Nós não somos a família do Facebook nem do Instagram, nós não somos essa família. Nós somos uma família imperfeita, mas com amor. Sim. E com Deus. Porque o que adianta eu mostrar uma coisa que eu não vivo? Sim. Eu não tenho isso. E se você pegar, ligar agora, se eu ligar, eles vão falar o que eu tô falando pra você. Há tanto que eles falam assim, tomara que meu pai não morra nunca. Então, meu pai, a minha mãe, nós vivemos tudo junto, nós fazemos tudo junto, entendeu? E quando eu estou na agenda, eles estão em casa, ou estão trabalhando, é todo mundo junto, todo mundo busca o mesmo ideal, na mesma direção. A ponto que às vezes o diabo tenta armar alguma coisa e outra, alguma calúnia e outra, não dá para entrar porque a nossa família é unida, cada um conhece cada um. São blindados, né? Sim. Não existe uma intimidade superficial, a gente temos uma amizade mesmo. Aconteceu. Não aconteceu. E é sempre a conversa dentro de casa, com a porta fechada. Sim. Entendeu? E não mostramos que somos perfeitos. A gente mostramos que as nossas imperfeições, nós precisamos ajudar outras famílias. Pastor, com os acertos, não com as imperfeições, porque quando eu erro o caminho, eu tento melhorar a tua. Sim. Tá entendendo? Então, os meus filhos são uma bênção, a minha esposa é uma bênção. Eu quero até ressaltar que a minha esposa foi feita sob medida para mim. É alguém que não reclama de nada, é uma bênção mesmo. Sim. De verdade. E em nível de intimidade com Deus, se o pastor conseguir definir, o senhor se considera estar em qual nível de convívio com Deus hoje? Uma maturidade? Está conhecendo muito a Deus ainda? O que pode conhecer de Deus ainda? Olha, Jonas, eu me sinto um eterno aluno diante de Deus. Todo dia Deus me surpreende. Sim. Quando eu acho que eu já conheço tudo, Ele me traz outro caminho. Uhum. E eu sou um cara que eu não gosto de nada na mesmice. Me enjoa. E o bom de Deus é que não tem mesmice. Ele tá sempre trazendo algo novo. Como eu te disse, eu fui batizado no Espírito Santo com 10 anos. Eu trabalho na igreja desde os 11. E não me enjoo. Por quê? Todo dia eu quero conhecer Deus. Porque Deus, ele é como Ezequiel no capítulo 47. Eu vou entrando nas águas. Tem hora que as lutas me fazem voltar das águas e voltar a outro nível. Depois eu vou para outro nível. Então, eu não posso dizer para você assim, Jonas, ó, eu tô nesse nível. Eu tô num nível, neste momento, bom. As águas estão quase me cobrindo. Mas às vezes eu me pego nas águas no tornozelo, Sim. Na altura da cintura. Quando eu digo, eu sou o tempo todo esse Anderson que vê no altar, eu estou enganado, não é assim. Sim. Tem dia que a minha fé, como Jó ou como qualquer outro homem, a gente pede a morte. Poxa, Sim. Pedir a morte, Senhor, me prepara, me leva, porque a adversidade está muito grande. Mas todo dia eu conheço Deus, todas as manhãs. Porque às vezes eu levanto pela manhã e digo assim, hoje não vai ser bom. E ele me surpreende e faz ser bom. Ou eu acho que vai ser bom e é um tempo de dificuldade. Então eu tenho tem dia que eu tô
Deus purinho. Eu vou fazer igual os vatos. Mas tem dia que eu tô, não quero falar, não quero ser usado. Tá entendendo? E eu quero deixar isso aqui bem claro, porque muito claro. Como Elias, eu venho essas vezes 450 profetas, mas não ganho. A Jezabel que tá me perseguindo. Tá entendendo? Eu vou pra caverna, é muita falação. E a caverna não é o nosso lugar, é só um períodozinho. Sim. Aí Deus vai falar, sai daí, eu não mandei você entrar aí. Então é assim que a gente vivemos. Sim. Houve um preconceito na sua transição da vida secular para a vida ministerial? Há um preconceito. Ainda há. E isso é particular ou isso é padronizado para todas as pessoas que migram da vida secular quando Deus chama para deixar trabalho, deixar a parte acadêmica? É padronizado, né? Porque a primeira coisa que eles querem dizer é que você quer se aproveitar, né? Sim. E aí eles começam dizendo assim, não quer trabalhar, tá inventando. Deus está falando para ele que é Deus que está falando, mas na verdade não é Deus nada. E detalhe, no primeiro lugar que você encontra a rejeição no meio da família. Sim. No meio da parentela, né? Que minha família é minha esposa e minhas filhas. Mas no meio da parentela. Porque, na realidade, a minha trajetória, Deus, quando ele me chamou, ele fechou as portas mesmo. Eu me lembro uma vez que eu fui pedir um emprego a um amigo e tava tudo certo, né? Pra mim trabalhar na empresa dele. E ele foi pra casa. Daqui a pouco ele me ligou e falou assim, Anderson, cara, eu até te ajudo, mas não tem como você trabalhar não, porque Deus falou, se eu colocar você na empresa, a empresa fecha. Sério? E eu falei pra ele, pô, tá de brincadeira. Ele falou, não, Deus falou comigo. Deus falou comigo. E eu não vou te colocar. E não me colocou. Tá entendendo? Rapaz. Não é eu que não quero. Tem uns que Deus deixa... pode ter a vida secular, mas tem outros que Deus chama integralmente. E hoje, para ser chamado integralmente, o camarada tem que ser crente. Que nem todo dia tem agenda. Nem todo dia é tempo bom, nem todo dia você vai... Como agora, na pandemia, né? No isolamento social. Como que vive? Sim. Entendeu? E detalhe que eu vou dizer pra você, são 22 anos sem salário fixo, né? Quase 22 anos sem salário fixo. É vivendo na fé mesmo. Na fé. Eu não sei o que eu vou ter no final do mês. Eu não sei como que eu vou virar um mês. Eu não tenho esse cálculo. E às vezes vira até melhor do que quem tá... Sim. Por causa do cuidado de Deus. Sim. E detalhe, Jonas, meu pai dizia assim pra mim, enquanto teu coração estiver no altar, você consegue ir. Mas no dia que teu coração sair do altar e for pra tesouraria, sim, é melhor você vender bala. Pois é. Pastor, como que foi o despertar dos dons de Deus sobre a sua vida? Quando que foi? Qual que foi a primeira experiência, assim? O que o senhor sentiu? Como eu te disse, eu tinha 10 anos, em um tempo onde que os profetas eram as irmãs do ciclo de oração. As irmãs do coque, né? As irmãs que eu tenho muito respeito, que eram elas que eram as profetas da igreja, né? Quando não era aquele irmão que já era muito antigo. E hoje não é assim, né? Mas antigamente tinha um profeta, só aquele profeta falava na igreja. Sim. Aquele dali é o profeta que fala e tal. Mas eu me lembro que a primeira vez que Deus me tomou, eu estava numa visita, e Deus me tomou em profecia e eu saí de lá assim, preocupado, porque eu falei, meu Deus, não vão acreditar em mim, não vão acreditar, é um moleque. Mas na realidade, dali pra frente, nunca mais parou, né? Porque eu queria até fazer um alerta aqui. Quando eu era criança, eu tinha esse negócio de amigo imaginário. Essa coisa de amigo imaginário. Porque a visão é uma dádiva, né? Você já nasce. É uma dádiva de Deus, não é o dom. A revelação que é o dom. Então, eu brincava com amigos imaginários que era, na verdade, depois eu descobri que era uma entidade que estava tentando se aproximar. Então, é para embolar a minha cabeça, sim, né? Mas aí, quando fui para o Espírito Santo, eles sumiram. E depois de um longo tempo, eu fui fazer uma visita numa igreja e alguém caiu endemoniado e falou, eu tô te perseguindo desde a tua infância. Eu estava lá na tua infância e eu acordei para isso. Porque, na realidade, dá uma confusão, porque com 10 anos, depois Deus me dava, assim, revelações muito sérias, coisas muito sérias, e era difícil, né? Mas o dom foi despertado num dia de domingo, após o culto. Meu pai dirigiu uma congregação chamada Congregação da Marilândia, nós fomos fazer uma visita, e Deus me tomou para aquele irmão.
E eu saí de lá, assim, sem entender, nervoso. Mas no caminho, uma amiga virou e falou assim pra mim: fica tranquilo, foi Deus. Você não tá entendendo, mas Sim. foi Deus que te usou. E eu sempre andei com as irmãs do ciclo de oração, porque minha mãe dirigia o ciclo de oração. Então aí ficou ainda um pouquinho mais fácil, né? Porque o meu maior problema não é eu pregar. Sabia disso? Eu não tenho problema de pregar. O maior problema é que todo mundo reclama dizendo assim: o dom, tu sai na vantagem. Não existe vantagem no ministério. Existe, cada um foi chamado para alguma coisa. Eles acham que eu saio na vantagem porque Deus fala. E eu nunca entreguei nada que Deus não mandara. É uma experiência muito forte que eu tive uma vez. Eu fui visitar uma moça e ela estava com câncer terminal. E a pessoa que me levou disse assim para mim: olha, se você entregar que ela vai ser curada, a família vai te dar uma boa oferta. E eu virei para a pessoa e disse: então me deixa em casa, porque eu não vou falar o que Deus não está mandando. E quando eu desci cheguei na casa dessa moça, muito rica, eu cheguei para orar e eu disse para a mãe: olha, ela não vai viver. Deus só botou ela no leito para a senhora se consertarem. Porque a mãe e a filha ficaram brigadas há anos. E Deus trouxe a filha de volta porque ela seguiu um caminho meio obscuro, trouxe a filha de volta. E eu disse para a mãe que Deus iria levar. Riram, choraram na hora, mas daqui a 2 dias Deus leva. E eles não acreditaram, porque acreditaram na primeira parte, mas na segunda parte, 2 dias, falei: daqui ela não levanta. Em 2 dias a moça partiu, ela só estava esperando esse momento do concerto. Então, o profeta tem que ter muito cuidado com o que ele vai entregar. É muito sério. Sim. Eu vou mexer com o teu emocional, eu vou mexer com a tua vida. Às vezes você está esperando uma porta, alguma coisa, e eu vou falar para você algo que... Mentira. Mentira. E a partir do que a gente fala, a pessoa toma uma decisão. Sim. Como às vezes pessoas assim que estão vivendo, políticos. Porque na realidade eu não sou político, não, e nem pretendo, mas sempre há algum político que vai pedir oração, algum prefeito, um deputado, alguma coisa dessa natureza, ou algum médico, algum advogado, e você tem que ter muito cuidado, porque através daquela palavra ele vai tomar alguma posição, então, alguma decisão, melhor dizendo. Então você tem que ter muito cuidado. O profeta tem uma incumbência muito árdua. Sim. Entendeu? As pessoas falam, já me perguntaram isso muitas vezes, por exemplo, como que é a voz de Deus? Tava orando, eu não sei se foi Deus que falou comigo, se foi o esposo, se foi coisa da minha cabeça, tal. Acredito que o senhor já ouviu isso daí também. Uhum. Como que a gente consegue diferir? Quando é voz de Deus falando mesmo, o Espírito Santo falando, e quando é nossa emoção, sabe? Porque isso, eu acredito que isso interfere até na manifestação dos dons da pessoa, porque ela aprende muita coisa que o Espírito falou pra ela. Sim. Por conta de não saber diferir ou discernir o que Deus tá falando. É muito dificultoso quando o profeta não tem o discernimento do Espírito. Porque ele não sabe, ele não vai ter aquela coisa. É hora de falar, é hora de não falar. E eu costumo dizer que eu tenho um segredo. Sim. Que eu entendo, que aquele é o discernimento para me entender. Deus está falando. Até quando alguém vai me entregar e eu digo: é Deus que está falando. Tem uma fala de Deus comigo que eu entendo. É isso, Deus está falando comigo. Não é que eu criei um código. Alguém pode estar me ouvindo, tá criando um código com Deus. Qual que é? Passa o código aí. Qual é o código? Não é o código. Porque, por exemplo, se eu falar muitas vezes contigo no telefone, tu pode mudar a fala, que eu vou saber que é você. Sim. Aí você fala assim, só na fala, na escrita também. Quando é outra pessoa que está escrevendo, eu não sei você. Quando tem outra pessoa com o telefone de um amigo escrevendo, eu digo assim, não é o fulano. A gente vê ponto, vírgula. Tem alguma deixa dele, desse amigo. Porque se você é amigo de alguém, tem alguma deixa na fala dele, na escrita dele, que identifica que é o seu amigo. Sim. E se você tem intimidade com Deus e ouve a voz de Deus, tem alguma coisa na fala de Deus que te traz certeza que é Deus. E eu tenho a certeza que é Deus quando eu sinto isso. E eu falo, é Deus. Entendeu? Qual o momento? Porque cada um Deus vai se manifestar de um jeito. Não é igual para todos. E se não é igual para todos, Jonas, eu não posso botar uma linha dizendo assim, é assim. Deus vai assim. Deus não é assim. Deus, ele é um ser
que se manifesta para cada um de um jeito. E para mim, nós temos uma fala de amigos que, quando eu sei que é ele, que ele vem com essa fala. É algo que ele fala comigo, Sim. ou eu vejo, ele faz assim, vê, aí eu vejo e digo, é a hora de falar. Eu tenho que saber também o momento, porque, por exemplo, um líder de igreja, eu tenho que respeitar. Ah, mas eu sou o profeta, mas eu tenho que respeitar. Sim. Eu preciso respeitar a unção que está sobre ele. Tem uma hierarquia, né? Isso aí. E mesmo sendo profeta, eu tenho que respeitar essa hierarquia. Porque nenhum profeta chegava diante do... Não, tem que ter respeito. Eu acho que quem tem vergonha não envergonha ninguém, né? Uhum. Entendeu? Então, se o senhor fosse instruir uma pessoa que precisa despertar esse dom, a instrução talvez seria buscar tanto intimidade com Deus ao ponto de você identificar pontos de conexão que você sabe que é ele. É isso aí. É ele falando. Eu penso que a pessoa que quer despertar nela os dons de Deus, ela precisa primeiro resolver a audição dela. Sim. Se ela não resolver a audição dela, ela vai ter problema. Porque tem muita gente entregando coisas. Primeiro que eu espero a revelação vir completa. Eu não sou aquele pom, pom, pum. Não, eu espero a revelação de Deus vir completa. Para mim não entregar o que a minha emoção está falando. A maior dificuldade é quando você vai orar um amigo. E você quer muita cura daquele amigo. Sim. Ou você quer muito que aquele amigo aceite Jesus, ou você quer muito que aquele amigo seja curado ou abra a porta. Então você tem que tomar conta das suas emoções. Todas as vezes que eu saio para orar alguém, porque eu sou muito chamado para orar, eu peço a Deus que o Anderson fique em casa, emoções. Sim. E que o amigo de Jesus, ou o amigo do Espírito Santo, o amigo de Deus vai comigo. Porque aí eu vou conseguir definir e decifrar o que Deus está falando também. Sim. Entendeu? O pastor, ele falou no início aqui, antes da gente começar o vídeo, ele falou, eu sou muito tímido e eu não apresentei nada em escola. A pergunta é, por que isso parece tão fácil ministrando, mas foi uma dificuldade na questão de apresentar conteúdos acadêmicos? Por que aparenta ser tão fácil falar sobre Deus nos altares e foi muito difícil na sua juventude falar para um público que então, talvez menor, pode ser. é um público menor e era, tipo, amigos de escola, né? E eu falo isso para quem tá me ouvindo, é que se você me olhar, se você andar muito perto de mim, você vai reparar que vai ter lugar que eu vou me esquivar. Sim. Porque eu não é a timidez. E eu me lembro que trabalho de escola eu nunca apresentei, eu nunca fiz uma apresentação. Mas chegava aí lá na frente com o pessoal. Com outra pessoa falando. E eu me lembro que tinha um dia de ação de graças, né? Eu não sei se aqui em São Paulo tem, mas no Rio tinha nas escolas o dia de ação de graça. E falaram assim pra mim, olha, você é o único filho de pastor. Você é filho de pastor. Você é crente. Você já fala na igreja, então você vai orar. Na escola? Na escola. E você vai orar no dia de ação de graça. Então todas as turmas ficaram posicionadas. Quem disse? Mas aí eu consegui orar. Aí eu falei, não vai precisar apresentar nada, é só orar? Orar eu consegui. Mas quando falava assim, trabalho de ciência, tô fora. Trabalho disso aqui, tô fora. Trabalho disso aqui, tô fora. E detalhe, às vezes eu tenho que trazer Arão para falar por mim. Porque Moisés está dando conta. É o intercessor. E sim. E se você notar hoje, não sei se você pegou a palavra no início, ou você estava aqui na vigília, a primeira vez que eu vim, eu demoro, eu fico olhando eu vou narrando a história e vou pegando o caminho. Aquilo dali é um nervosismo. Olha pra parede, Sim. Procura no meio da galera uma pessoa que não tá olhando muito. Ou um amigo. É bom. É muito bom você pregar com alguém que você conhece. Por exemplo, aqui eu tenho o Denis, que eu me identifico muito, eu olho para ele. Sim. Já na primeira vez o Renan tava, e eu conheço o Renan desde a barriga Sim. da mãe dele, Renan Lopes. E eu conheço desde a barriga da mãe, eu olhava para ele fazia assim e tal. Tá bom. Engraçado, né, que eu vim primeiro do que ele, Sim. e ainda tem que olhar para ele. E aí eu perguntei pra ele, não, tio, é a mesma coisa, eu também sinto nervoso. E à luz da psicologia, você vai sempre procurar alguém que te dá confiança na hora Sim. da tua oratória.
Então, ainda mais eu, né? Se você andar comigo no carro, você pensa até que eu tô aborrecido. Porque se você não puxar a conversa, eu não vou. Não vai puxar. Eu não vou puxar. Entendeu? Não é mitidez. Sim. Às vezes eu não gosto de estrogonofe, né? Não gosto. E às vezes eu como estrogonofe. Será que fizeram estrogonofe hoje aqui? Será que foi filme também? Aí eu fiz que gosto pra poder não falar. Mas eu sou bem, assim, tímido e tal. Mas pregando no... Pastor, que honra te ouvir. Muito edificado pelo seu testemunho, né? Edificado também pela palavra de Deus que sai da sua boca. Eu queria que o senhor fizesse um convite para os irmãos do Júlio Renovação para estarem aqui acompanhando com a gente. Olha, se eu fosse vocês que moram aqui nas adjacências, perto da igreja, serão 30 dias, né? 31. 31 dias de culto. Hoje foi o terceiro culto, né? Dia. Gente, você não tem noção. Você não tem noção do que Deus está reservando para esses dias. Esse Júlio Renovação, Jonas, vai ser o Júlio Renovação de muitas coisas maravilhosas da parte de Deus. Começando aqui, né? Nesse estúdio aqui com o Jonas, com o Ars, que Deus tem algo assim guardado para vocês. Amém. Surpreendente, porque eu não posso deixar de falar isso, né? Nós estamos aqui numa entrevista e profeta é profeta em qualquer lugar, né? Amém. Esse é o problema do profeta, né? Ele tenta ser alguém assim, eu quero ser normal. Sim. Aí ele diz, não, tu é normal, tu tem que ser, tu é louco. E eu tô falando com vocês aqui, Deus falou comigo, fala para eles que a porta já está aberta. Amém. Eu estou abrindo a porta. Eu estou abrindo a porta com recursos financeiros. Amém. Eu estou abrindo a porta. O projeto é audacioso, o projeto é grande, mas Deus está mandando dizer, pode contar os dias. Não são vocês que vão correr atrás, é a bênção que vai correr atrás de vocês. É por isso que está estreitando, às vezes o Satanás está tentando afligir a alma de vocês, mas Deus diz assim, através disso, até a igreja vai ser abençoada de uma coisa assim, sobrenatural que Deus vai fazer na vida de vocês. E fica tranquilo que a vida particular de vocês já está no controle de Deus. Está no controle de Deus porque algumas pessoas não acreditaram, mas o céu acreditou em vocês. E o céu acreditou tanto, que a voz de vocês vai chegar em lugares que vocês nunca imaginaram. E o Senhor dizendo assim, eu estou dando temas assim, de coisas que estão acontecendo no mundo atual. E vai ser tratado aqui. E Deus está falando comigo. Eu vou usar a vida de vocês. E fica tranquilo que a parte financeira eu já estou atuando. O Senhor já está atuando e já está abrindo a porta. Amém? Que Deus abençoe. E não se esqueça do Júlio Renovação, que todos os dias tem alguém, uma palavra de Deus, uma palavra forte da parte de Deus. E Deus vai honrar a tua vida de uma forma sobrenatural. Amém. Amém? Eu espero vocês aqui, pastor Samuel J. Max. Obrigado, pastor Samuel J. Max. Obrigado, pastora. E muito obrigado vocês também. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela recepção. Essa igreja aqui é uma igreja que vai morar no céu. Amém? Os negão bonito desse que Deus abençoe. É melanina. É bom, né? É bom saber. Ainda bem que a Princesa Isabel já deu carta de alforria pra gente, né? Eu não tenho preocupação nenhuma. Alguém perguntou pra mim um dia assim, pastor, e a cor? Eu falei, a cor só ajuda. Porque eu sou liberto por Jesus e pela Princesa Isabel. Liberto 2 vezes. 2 vezes, eu tenho a de ser liberto 2 vezes. Então, eu termino e quero falar pra vocês, muito obrigado. Amém. Que esse domingo seja abençoado. E que o Júlio Renovação seja profético na vida de vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Como é que eu termino desse jeito? Mas tem que terminar. Meus irmãos, fiquem na paz e não se esqueçam de seguir o nosso parceiro, Daniel Design, que tem nos ajudado muito aqui. Siga a Debras da PV também e ao pastor Anderson Oliveira. Deus abençoe vocês e corre para o Júlio Renovação na Debras da PV. Deus abençoe.